Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O vento frio do mar Báltico soprava pela pequena cidade portuária, fazendo as cortinas leves dançarem no modesto apartamento de Helena e sua filha Ana. A menina de 10 anos estava sentada perto da janela, com os olhos fixos no horizonte cinzento onde as ondas quebravam violentamente. Havia algo no ar naquela noite, uma tensão que Ana não conseguia nomear, mas sentia no fundo do coração. Sua mãe, Helena, estava ocupada arrumando alguns papéis na mesa de centro. Ela sempre evitara falar sobre o passado. Mas naquela noite uma melancolia incomum pairava sobre seu rosto. Ana, curiosa, quebrou o silêncio. Mãe, por que o papai não mora com a gente? Helena desviou o olhar, o rosto contorcido. Sabia que não podia mais adiar a pergunta. Mas como explicar a uma criança que o pai que ela nunca conhecera era alguém tão poderoso que moldara o destino de um país inteiro? Ela apenas sussurrou. Algumas histórias são complicadas demais para serem contadas agora. Ana franziu a testa, mas um instinto inexplicável cresceu dentro dela. Ela precisava saber a verdade, por mais difícil que fosse. Seus pensamentos vagaram até os rumores que ouvirá na vizinhança, sussurros sobre um homem famoso que poderia ser seu pai. A ideia a fascinava tanto quanto a aterrorizava. No dia seguinte, uma excursão escolar a Moscou confrontaria Ana com um destino que ela jamais imaginara. As ruas da capital fervilhavam de vida e segredos, e retratos oficiais do presidente cobriam as paredes. Quando seu olhar encontrou o de um homem em um grande salão, algo dentro de Ana se rompeu. Um arrepio a percorreu. E se a verdade que Helena tentou proteger finalmente tivesse batido à sua porta? O destino estava prestes a revelar o que nem mesmo o poder e a política conseguiram esconder. A pequena cozinha do apartamento deles cheirava a pão fresco e a mar. Ana sempre se sentava no mesmo lugar perto da janela, observando os barcos retornarem ao porto. Nas últimas semanas, suas perguntas sobre o pai se tornaram cada vez mais insistentes. Mãe, disse ela certa manhã, com os olhos cheios de seriedade. Por que você nunca quer falar sobre ele? Helena suspirou e colocou as mãos sobre a mesa. Seus dedos tremiam levemente, sinal de que ela tentava disfarçar a ansiedade. Ana, algumas histórias são complicadas. E algumas pessoas não podem estar em nossas vidas, mesmo que as amemos. A menina franziu a testa, sentindo que algo importante estava sendo escondido dela. Mas mãe, sinto que tem uma coisa que preciso saber, uma coisa que a senhora não quer me contar. Helena desviou o olhar. O passado que ela tentará manter enterrado estava ressurgindo. Antes de Ana nascer, ela estivera envolvida em um relacionamento breve, intenso e apaixonado. Mas o homem que ela amava era poderoso, influente, e já engajado em uma vida pública que tornava qualquer intimidade impossível. Na época, Helena havia escolhido proteger a filha daquele mundo perigoso e exposto. Ana, seu pai, ela finalmente sussurrou, mas sua voz falhou. Ele faz parte de um mundo muito complicado, um mundo onde às vezes as pessoas desaparecem mesmo quando querem ficar. Ana sentiu o coração apertar. Ela queria entender, mas as palavras da mãe eram como um véu sobre a verdade. No entanto, no fundo, um palpite prevalecia. Aquele pai misterioso não era um estranho comum. Algo no tom de voz da mãe e em seu olhar lhe dizia que ele era excepcional, e que aquilo mudaria sua vida para sempre. Naquela noite, enquanto estava deitada na cama, Ana olhou para o teto e pensou: um dia eu o encontrarei, e saberei a verdade, custe o que custar. Poucos dias depois daquela conversa com a mãe, Ana passeava pelo movimentado mercado de sua pequena cidade portuária. As barracas estavam lotadas de peixes frescos e vegetais coloridos. Os comerciantes conversavam e riam, mas alguns também sussurravam histórias que só crianças atentas conseguiam ouvir. Ana parou perto de uma senhora idosa que vendia pinhas. Ouviu dois vizinhos conversando em voz baixa. Sabe, parece que a pequena Ana tem um pai muito influente. Sim, um homem poderoso. Ninguém esperaria isso. A mãe dele nunca quis falar sobre isso, mas eu juro que é verdade. O coração de Ana batia tão forte que ela sentia que ia explodir. Cada palavra ecoava em sua cabeça. Um pai poderoso. Seria alguém que ela só conhecia de jornais e imagens da televisão? De volta a casa, Ana fez perguntas à mãe, mas Helena imediatamente mudou de assunto. Esse silêncio só alimentou a determinação da menina. Ela percebeu que precisava descobrir a verdade por si mesma. Essa obsessão tornou-se seu pensamento constante. Na escola, ela olhava os jornais e revistas que seus colegas traziam. Cada rosto político, cada foto de uma figura proeminente, despertava um brilho de esperança em seus olhos. E se fosse ele? E se meu pai fosse mesmo aquele homem?
Esse boato despertou nela uma curiosidade incontrolável, mas também medo. O medo de que, se a verdade viesse à tona, mudaria sua vida para sempre. No entanto, Ana sabia que não podia mais recuar. Ela precisava saber. E logo a oportunidade de confrontar esse mistério se apresentaria, mais próxima e inesperada do que ela jamais poderia imaginar. O ônibus escolar zumbia suavemente ao longo da rodovia que levava a Moscou. Ana olhava pela janela fascinada pela paisagem em transformação. As casas de madeira de sua cidade portuária cediam gradualmente lugar aos prédios imponentes e às avenidas movimentadas da capital. Cada placa, cada monumento parecia sussurrar-lhe que algo importante a aguardava. Sentada ao lado dos colegas, ela não disse nada. Sua mente estava absorta em pensamentos, imaginando como seria o encontro com seu suposto pai. E se fosse verdade? E se o homem que vemos na televisão todos os dias fosse realmente meu pai? Seu coração batia tão rápido que ela tinha medo de ser notado. Em Moscou, o grupo visitou o Kremlin e seus locais históricos. Ana vagou pelos corredores majestosos, observando os retratos oficiais de presidentes e figuras políticas. Os dourados e os retratos impressionaram todos os alunos, mas Ana sentiu algo diferente, uma mistura de fascínio e expectativa. Então, em um grande salão onde se encontravam retratos e fotografias oficiais, ela viu um homem de olhar penetrante, cercado por guardas e oficiais. Ele falava calmamente, mas cada gesto parecia carregado de poder e controle. Uma sensação estranha percorreu Ana. Sua respiração ficou presa e seus olhos se arregalaram. Havia algo familiar naquele homem. Sem pensar, como se impulsionada por uma força interior, Ana deu um pequeno passo à frente, esquecendo-se das regras de segurança e da presença de adultos ao seu redor. Um arrepio percorreu seu corpo. Seus pensamentos eram confusos, mas claros ao mesmo tempo. É ele. É meu pai. Naquele momento, uma mistura de excitação e medo a dominou. Ela sabia que precisava falar, confrontar a verdade que esperara a vida inteira para ouvir. E o que ela dissesse mudaria tudo. O destino havia acabado de colocar Ana cara a cara com um homem que finalmente poderia preencher o vazio em seu coração, ou torná-lo mais profundo. O salão era amplo, decorado com tapetes vermelhos e retratos dourados. Autoridades e guardas se moviam rapidamente, discutindo protocolos e segurança, mas Ana não via nada. Seu olhar estava fixo no homem de terno escuro parado perto do pódio, Vladimir Putin. Cada passo que dava parecia ecoar no silêncio de sua mente. Ela sentia as pernas tremerem, mas sua determinação era mais forte que o medo. Os rostos dos adultos ao seu redor desapareceram, substituídos pela imagem do homem que ela acreditava ser seu pai. Ana finalmente parou a poucos metros dele. Sua respiração era curta, mas sua voz, quando falou, era clara e firme. Senhor, minha mãe me diz que o Senhor é meu pai, aquele que me abandonou. Um silêncio gélido preencheu o salão. Os guardas congelaram, os oficiais pararam de falar. Putin virou lentamente a cabeça em direção à voz que o interrompera. Seus olhos, normalmente impassíveis e calculistas, arregalaram-se. O homem que dominava o país de repente pareceu vulnerável, pego de surpresa pela garotinha parada à sua frente. Ele se aproximou lentamente com passos medidos, o rosto impassível recuperando gradualmente a gravidade habitual. Quem é você, criança? Perguntou em voz baixa, mas autoritária, misturando surpresa com uma estranha mistura de reconhecimento e dúvida. Ana sentiu o coração disparar. Meu nome é Ana, o nome da minha mãe é Helena. Ela te contou sobre mim. Putin permaneceu em silêncio por um longo momento. O rosto que mostrou ao mundo não revelava nada, mas por trás de seus olhos havia uma mistura de emoções há muito reprimidas. Choque, culpa, nostalgia. Era uma verdade que ele queria ignorar, mas que agora emergia da forma mais inesperada e cruel. Ao redor deles, sussurros começaram a se espalhar, mas Ana não conseguia ouvi-los. Tudo que ela via, tudo que sentia, era essa estranha conexão, esse vínculo invisível que acabará de se formar entre ela e o homem que ela sempre procurara conhecer. Esse momento ficaria gravado em sua memória para sempre, a primeira vez que ela encarou a verdade. Olhou seu pai nos olhos e disse em voz alta o que ninguém ousara revelar até então. O salão de repente pareceu mais frio, como se o próprio tempo tivesse parado. Vladimir Putin, o homem conhecido por sua compostura e autoridade inquestionável, permanecia imóvel diante de Ana. Seus olhos perscrutavam a menina com uma mistura de surpresa e culpa. Cada palavra que ela acabará de dizer ecoava em sua mente. Minha mãe me diz que você é meu pai, aquele que me abandonou. Por um instante, ele se viu anos atrás, quando ele e Helena compartilharam momentos fugazes, secretos e intensos.
Ele teve que partir, escolher o poder e ignorar o vínculo frágil que acabará de criar. E agora a verdade o atingiu com força, personificada por aquela garotinha com olhos cheios de esperança e reprovação silenciosa. Ele respirou fundo, tentando recuperar a calma habitual. Os guardas se aproximaram, prontos para reagir, mas Putin levantou a mão, detendo-os. Todo aquele protocolo e regras de repente pareceram triviais em comparação com a pequena presença à sua frente. Ana, sussurrou ele hesitante, sua voz revelando emoção genuína pela primeira vez. Eu não sabia, Ana sentiu uma pontada de triunfo misturada com tristeza. Queria respostas, mas já podia ver que ele estava perturbado, que o muro que ela imaginara ao seu redor estava rachado. Naquele momento, Helena correu para o corredor, com os olhos vermelhos de medo e raiva. Ela colocou a mão no ombro de Ana, como se para protegê-la, mas também para confirmar a verdade que acabará de revelar. Ana tem o direito de saber, disse ela com firmeza. O presidente olhou para baixo, incapaz de sustentar o olhar infantil que exigia tanta verdade e responsabilidade em um único momento. As câmeras e autoridades ao seu redor pareceram desaparecer em um borrão, dando lugar a um momento íntimo, quase surreal. Putin sabia que aquele dia mudaria tudo, não só para ele, mas também para Ana e Helena. O poder e a política não poderiam apagar esse vínculo repentinamente revelado. O choque veio não apenas da revelação em si, mas da certeza de que a vida acabará de lembrá-lo de um passado que ele pensava poder esquecer. Pela primeira vez, Vladimir Putin não era o presidente infalível. Ele era um homem enfrentando as consequências de uma escolha que fizera anos antes. E Ana, inocente mas determinada, acabará de confrontá-lo com sua própria humanidade. Após alguns momentos de silêncio constrangedor, Helena caminhou lentamente até Putin e Ana. Suas mãos tremiam levemente, mas seu olhar era determinado. Ela sabia que era hora de a verdade ser dita, de o segredo há muito guardado finalmente ser revelado. Vladimir, ela disse com uma voz calma, mas firme, eu nunca quis que essa história vazasse. Ana nasceu de um amor que compartilhamos, mas as circunstâncias nos separaram. Ana, com os olhos arregalados, ouvia cada palavra com uma intensidade misturada de medo e esperança. Sua mãe continuou. Naquela época você já estava assumindo responsabilidades além de tudo que poderíamos imaginar. Eu escolhi proteger nossa filha, mantê-la longe deste mundo perigoso e exposto. Putin ouviu em silêncio, com os olhos fixos em Ana, depois em Helena. O peso daqueles anos de ausência, de decisões tomadas em nome do dever e do poder, pesava sobre ele. Ele sempre acreditara que proteger Ana à distância era a melhor decisão, mas ver a filha agora tão perto e tão vulnerável, mostrou-lhe o quão dolorosa aquela ausência havia sido. Ana, incapaz de conter suas emoções por mais tempo, sussurrou. Então, você sabia, e nunca mais voltou. Por quê? O presidente abaixou a cabeça. Cada palavra que dizia era cuidadosamente escolhida, mas revelava uma profunda culpa. Eu pensei que era a única maneira de te proteger, mas agora percebo que posso ter cometido o maior erro da minha vida. Helena, colocando a mão no ombro do marido esquecido, acrescentou. Não podemos mudar o passado, mas podemos escolher como agir daqui para frente. Ana merece saber quem você realmente é. O salão, testemunhando uma cena tão improvável, pareceu prender a respiração. Os sussurros ao redor se dissiparam diante da gravidade da situação. Uma verdade há muito enterrada ressurgiu, derrubando não apenas uma família, mas também as regras não escritas do poder e da política. Pela primeira vez, Vladimir Putin compreendeu que algumas decisões não podem ser ditadas por status ou responsabilidade pública. Algumas decisões pertencem ao coração, e as dele acabavam de colidir com a verdade da filha. Ana, apertando a mão da mãe, sentiu uma mistura de alívio e ansiedade. Ela finalmente havia compreendido seu passado, mas o futuro permanecia incerto. Logo após o confronto no saguão, a notícia se espalhou como fogo. Alguns fotógrafos capturaram imagens borradas da cena. Os rumores rapidamente se espalharam pelas redes sociais, fóruns e canais de notícias internacionais. O presidente confrontado por uma garota desconhecida. Ana e a mãe retornaram ao apartamento, mas não conseguiram escapar do choque. Repórteres circulavam pelo prédio, câmeras espiavam por todas as janelas e vizinhos cochichavam de excitação e preocupação. A cidade portuária, normalmente tranquila, havia se tornado o centro de um furacão mediático. Em Moscou, no Kremlin, a situação era ainda mais crítica. Assessores políticos tentavam minimizar a cena, enquanto os serviços de comunicação trabalhavam em estratégias para controlar a imagem pública. Mas a mensagem já havia se espalhado, um segredo guardado há muito tempo havia se tornado um escândalo global.
Ana, no entanto, ainda não compreendia a extensão total do que havia desencadeado. Ela só via a surpresa e a preocupação no rosto do pai, e sentia que o vínculo entre eles havia acabado de ser criado frágil, mas real. Putin, acostumado a controlar todas as situações, sentiu pela primeira vez a impotência de um homem diante das consequências de sua vida privada. Ele entendeu que suas escolhas passadas, ditadas pelo poder e pela prudência, agora repercutiam no presente e no futuro de sua filha. Helena, ciente dos perigos e da atenção excessiva, protegeu Ana gentilmente. Não importa o que digam ou pensem, sussurrou ela, precisamos permanecer unidos. É o nosso vínculo que importa. Mas mesmo nessa tempestade, um vínculo frágil começava a se formar entre Ana e Putin. Cada olhar trocado, cada palavra sussurrada em particular, fortalecia essa conexão que nem a mídia nem a política conseguiam destruir. Para Ana, o mundo havia mudado para sempre. A menina que apenas buscava a verdade sobre o pai agora se encontrava no centro de um escândalo nacional, enquanto começava a descobrir a complexidade do homem que ela chamava de pai. Poucos dias após a revelação, as tensões na mídia não diminuíram. Mas, no sigilo de locais protegidos, Vladimir Putin começou a se encontrar com Ana, a sós, longe das câmeras e de olhares indiscretos. O primeiro encontro ocorreu em um escritório discreto no Kremlin. Ana entrou timidamente, ainda segurando a mão da mãe. As paredes estavam decoradas com retratos e troféus oficiais, símbolos de imenso poder. Pela primeira vez, Ana viu o homem por trás da imagem pública, não o presidente inflexível que o mundo conhecia, mas um pai problemático e incerto. Ana, disse ele suavemente, sentando-se à sua frente. Eu não sei como começar. Nunca imaginei que te conheceria assim. Ana olhou para ele com uma mistura de desafio e esperança. Você deveria ter estado lá. Você deveria ter me protegido. As palavras da garota atingiram Putin como uma lâmina. Ele olhou para baixo, incapaz de responder imediatamente. Então, após um longo silêncio, sussurrou. Achei que estava te protegendo ficando longe, mas agora percebo que cometi um erro. Um grande erro. Por várias semanas, esses encontros continuaram. Putin conversou com ela sobre sua infância e suas experiências, mas sem nunca entrar em detalhes políticos que pudessem assustar Ana. Ele também conheceu a filha, seus gostos, seus medos e seus sonhos. Ana, por sua vez, começou a vê-lo como um pai, apesar da ausência e do tempo perdido. Cada encontro era frágil, repleto de emoções conflitantes. Raiva, dúvida, curiosidade, mas também o início de um afeto. Ana sabia que o vínculo entre eles havia sido formado em terreno instável, mas sentia que era real. Helena observou esses momentos com cautela e alívio. Ela sabia que o caminho seria longo e cheio de dificuldades, mas finalmente viu sua filha encontrar o homem que ela nunca conhecera. Pela primeira vez em muito tempo, Vladimir Putin sentiu o peso de sua responsabilidade não como presidente, mas como pai. E para Ana, cada momento passado com ele abria um novo capítulo em uma vida que ela sempre imaginou, mas nunca viveu. Com o passar das semanas, Ana começou a se acostumar com a presença constante do pai. Mas essa proximidade também trouxe a consciência de um mundo complexo que ela jamais imaginara. O nome e a posição de Putin significavam que cada gesto, cada palavra, cada sorriso podia ser observado e interpretado por milhões de pessoas. Uma tarde, enquanto caminhavam em um jardim murado do Kremlin, Ana perguntou: Pai, vai ser sempre assim? Todo mundo vai saber? Putin olhou para ela com uma mistura de gravidade e ternura nos olhos. Não posso mudar o mundo ao nosso redor, Ana. Mas posso estar ao seu lado e te ajudar a entender quem você realmente é. Pela primeira vez, Ana sentiu o peso e o poder de sua herança. Ela não era mais uma garota comum, era filha de um dos homens mais influentes do país. Esse papel trazia responsabilidades, mas também escolhas que ela precisava aprender a fazer agora. Na escola, seus colegas começaram a cochichar sobre sua situação, mas Ana aprendeu a se proteger emocionalmente. Ela entendia que sua identidade dependia não apenas da curiosidade ou do julgamento dos outros, mas também do relacionamento que construía com seu pai e sua mãe. Apesar da complexidade desta nova vida, houve momentos simples e preciosos. Uma risada compartilhada com o pai, um olhar cúmplice, um passeio pelos jardins imperiais. Esses momentos tornaram-se o cimento frágil, mas essencial, do seu vínculo. Ana percebeu que sua infância havia sido profundamente transformada. Ela não era mais apenas uma menina em busca do pai, era uma criança descobrindo quem realmente era, com todas as forças e vulnerabilidades que isso implicava. Mas mesmo com essa doce descoberta, Ana sabia que o futuro permanecia incerto. O mundo observava pronto para julgar, e cada passo que ela desse com o pai seria escrutinado e analisado.
A jovem, antes despreocupada, começava a entender o preço de sua herança e a força necessária para aceitá-la plenamente. Os meses seguintes foram repletos de altos e baixos. A mídia continuou a acompanhar cada aparição de Ana e seu pai, e os rumores circulavam a uma velocidade assustadora. Mas na privacidade de seu lar, Vladimir Putin e Ana começaram a construir um vínculo mais forte de paciência, respeito e consideração. Helena observava cada interação com emoção e cautela. Ela sabia que a situação permanecia frágil, mas também via a transformação de Ana, sua curiosidade, sua autoconfiança e sua capacidade de amar, apesar das feridas do passado. Certa noite, durante um jantar discreto no apartamento, Ana colocou a mão sobre a do pai. Pai, não sei o que o amanhã trará, mas quero tentar. Putin olhou para ela e assentiu com genuína emoção. Eu também, Ana. Aprenderemos juntos. Não poderei consertar tudo o que foi perdido, mas estarei lá, a cada passo do caminho. Pela primeira vez em anos, não havia distância entre eles nem segredos, apenas a frágil promessa de uma família encontrada. Através dos desafios e do olhar do mundo exterior, Ana e seu pai começaram a trilhar um caminho comum, mesclando gentileza e autoridade, inocência e experiência. O passado não podia ser apagado, mas podia servir de lição, e cada momento compartilhado se tornava uma vitória sobre o abandono e o silêncio. O futuro permanecia incerto, cheio de pressões e obrigações. Mas nos olhos de Ana brilhava uma nova força, a certeza de que havia encontrado seu lugar, não apenas como filha de um presidente, mas, acima de tudo, como uma criança amada e reconhecida. E nesse frágil equilíbrio entre o mundo e seu lar, uma verdade brilhou mais alto do que qualquer outra. Mesmo nas situações mais improváveis, o amor e a família podiam renascer, mesmo depois de anos de ausência.